Olá, eu sou Marcos Bueno e nós vamos falar sobre andragogia. Mas o que vem a ser, Marcos, andragogia? Bom, andragogia, de acordo com o professor Malcolm Knowles, no século XX é uma ciência antiga que estuda a educação para adultos com a finalidade de buscar uma aprendizagem efetiva para o desenvolvimento de habilidades e conhecimento. O professor Knowles organizou as ideias em torno da noção de que os adultos aprendem com mais facilidade em ambientes informais, confortáveis, flexíveis e sem ameaças. Talvez você não tenha ouvido tanto falar em andragogia, mas você deve conhecer muito bem a ciência que é praticamente o seu oposto, que é a pedagogia. E qual a diferença básica entre andragogia e pedagogia? A pedagogia é o processo de aprendizado infantil, ou seja, é como você ensina crianças. E a ilustração da esquerda vai mostrar que o ícone laranja, a cabeça laranja que você vê aí, seria o professor. E abaixo estão os alunos. Perceba que os alunos são nivelados por baixo, todos eles estão no mesmo nível, e o professor está acima, a pessoa que ensina, ela está no nível superior, e a informação ela sai de alguém que sabe tudo para alguém que está totalmente cru, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento. Isso é a criança, por exemplo, quando ela vai aprender a ler, a escrever, a fazer um cálculo, a conhecer a história do seu país. Ela não tem esse conhecimento e ela precisa de alguém que detenha um conhecimento para despejar sobre ela. A andragogia é um processo de aprendizado para adultos. Perceba que o mesmo professor que estava ali no nível acima dos seus alunos, na ilustração ao lado, ele praticamente é participante deste ciclo que envolve uma informação que sai dele e vai a outro, e que sai do outro e volta para ele. E essa informação é cíclica e ela passa por todos. Qual que é então a visão que nós temos a respeito da andragogia? Que ela vai trazer não apenas um novo conhecimento do professor, ou no caso do instrutor, ou daquele que detém um determinado nível de conhecimento, compartilhando com outras pessoas que possuem outros saberes que muitas vezes contribuem para o conhecimento que ele, professor, está transmitindo. Perceba que o adulto, no processo de andragogia, ele não é apenas alguém que recebe a informação, mas ele compartilha informação. Ele não é alguém que não tem nenhuma informação. Pense, por exemplo, em alguém que foi fazer um curso de especialização. Essa pessoa detém um certo nível de conhecimento justamente daquela matéria que ela vai estudar. E através muitas vezes das suas perguntas, da sua experiência de vida, das outras experiências que teve, ela pode sim contribuir para um processo de aprendizagem. Então, na andragogia, o adulto ele não é um mero coadjuvante, alguém que recebe a informação ou o aprendizado. Ele é muito mais agente desse aprendizado do que talvez ele mesmo adulto percebesse. Para entender esse processo, nós vamos conhecer os pilares da andragogia, no que a andragogia se baseia. E o primeiro pilar é o pilar da necessidade. Adultos precisam saber por que necessitam aprender algo. O adulto ele questiona a necessidade de aprender determinada coisa. A criança, no processo pedagógico, ela simplesmente vai à escola. Você deve se lembrar disso na sua época de escola. Você ia até a escola e muitas vezes, talvez, você não fosse com tanta expectativa.
O adulto, quando ele necessita fazer um curso, seja ele até um curso mesmo, né, de reforço escolar, às vezes ele vai fazer aí um supletivo, né? Ele não faz porque alguém está falando, mas é porque ele conhece a necessidade de aprender aquilo. Em um determinado momento ele pode pensar, poxa vida, eu preciso melhorar na minha profissão, para isso eu preciso fazer um curso. Então ele não vai simplesmente aprender porque ele vai aprender por acaso, ele vai porque ele tem uma necessidade. As escolhas de aprendizagem, elas, nesse caso, elas são direcionadas por necessidades que o próprio adulto encontra. Ele tem que enxergar a necessidade de aprender e consumir esse conteúdo. Então, na verdade, essa necessidade precisa fazer para ele sentido. Tem que ser útil no seu dia a dia, contribuir para o seu desenvolvimento, e ele precisa ter essa noção de que isso vai trazer melhores resultados, às vezes em produtos ou serviços, em qualquer outra coisa que vai facilitar a sua vida, né? E isso é algo que quem produz conteúdo precisa ter em conta. O meu conteúdo é tão atrativo que o adulto, quando vier aprender comigo, ele vai saber o porquê ele precisa do meu conteúdo. Isso é algo que você precisa ter muito certo quando você for desenvolver o seu conteúdo. Um segundo pilar é o pilar do autoconhecimento. Adultos precisam entender como podem ser independentes e alunos ao mesmo tempo. Por serem responsáveis pela sua vida, têm dificuldade que outros lhe digam o que fazer. Entenda que o autoconhecimento aqui, o adulto ele reconhece o fato dele necessitar de, em um certo momento, ser aluno. Porque pode ser que algum conhecimento realmente para ele seja algo totalmente novidade. Mas ele também vai ter a alçada de ser independente, ou seja, ele não vai fazer o curso apenas porque estão lhe dizendo para fazer. Ele volta talvez naquele primeiro pilar de entender para que ele está ali. Como os adultos, na sua grande maioria, são autodirigidos, ou seja, eles têm iniciativa e tomam as suas próprias decisões, são adultos. Mas eles precisam ter a percepção de que estão sendo coautores no seu próprio processo. Ou seja, eu adquiro um infoproduto desse infoprodutor porque, na minha concepção daquilo que eu sei quem eu sou e que eu sou autodirigido, eu sou dono do meu destino, eu percebo que este conteúdo vai fazer uma baita diferença na minha vida. Então ele vai buscar uma solução, um novo método, um recurso que possibilite que ele faça uma análise, uma reflexão e construir um novo conhecimento. Seja em qualquer área, desde o emagrecimento até a aprender a fazer algum produto para poder vender, ele vai ter essa necessidade porque ele sabe quem ele é e aonde ele quer chegar. Por isso o autoconhecimento é algo que também não deve ser deixado, no caso, de lado, dentro de um processo de criação do infoproduto. As experiências é o terceiro pilar. Os adultos têm uma bagagem muito maior e mais variada de experiências que acabam sendo a base do seu aprendizado, mas também podem acarretar em preconceitos e hábitos mentais que dificultam a sua aprendizagem. Precisamos entender que os adultos gostam de compartilhar experiências e conhecimentos acumulados. Você já sentou, obviamente, com alguém que, através dos seus relatos, ele busca apresentar o seu próprio nível de conhecimento, para ele, inclusive, balizar e poder mensurar e pensar em como ele pode potencializar esses novos conhecimentos. Mas também não podemos deixar de lado o fato de que muitos adultos ao longo da sua vida passam por experiências diferenciadas, pessoais, inclusive profissionais. E isso pode ser tanto um impulsionador para uma aprendizagem, como às vezes até mesmo um bloqueio. Se ele considera, por exemplo, que os seus conhecimentos prévios, o seu jeito de aprender, as suas necessidades,
elas podem levá-lo a outro nível, ele vai entender que aquilo que ele já carrega pode ser um impulsionador para isso. O problema é quando algumas experiências negativas frustram o adulto em algum momento da vida e isso serve como uma trava para o resto dos seus dias. Então, todas as possibilidades que os infoprodutores têm é justamente de trazer novas experiências para esses adultos, novas possibilidades que o próprio mundo digital, a internet, pode trazer para ele. E isso é algo que você, como infoprodutor, não pode também deixar de lado. Um outro pilar é o pilar da prontidão, porque os adultos têm prontidão de aprender as coisas que precisam saber para enfrentar as situações da vida real. Mesmo com todo aquele cuidado, aquela necessidade de saber por que está aprendendo e tudo mais, parece que é um fator que trava o adulto. Ao mesmo tempo, se você souber usar o gatilho mental correto, ele vai ter prontidão em aprender. Ele vai reconhecer o seu conteúdo como algo extremamente relevante. Porque os adultos têm predisposição de aprender as coisas que vão enfrentar na sua vida do dia a dia. Então, tudo aquilo que ele entende como necessidade para resolver as situações da sua vida quer dizer novos conhecimentos, novas habilidades, inclusive novas atitudes. Perceba que um adulto, quando precisa de uma informação ou saber alguma habilidade, a primeira coisa que ele vai fazer é buscar no Google. Quantas pessoas não quiseram fazer uma massa de pizza caseira e correram para o Google para aprender a fazer? Essa prontidão em aprender dá a ele, inclusive, a condição de saber aonde é a fonte que ele pode buscar esse conhecimento. E isso vai fazer toda a diferença na hora dele buscar um novo conhecimento. Orientação. A orientação da aprendizagem dos adultos é focada na vida e nos problemas que vivenciam. Quando você era criança, talvez você na época não questionava, mas hoje talvez você pode questionar: por que eu tive que estudar a fórmula de Bhaskara, que até hoje eu não sei para que serve? Talvez em alguma profissão de uma ou outra pessoa ela utilize no seu dia a dia. Confesso que na minha profissão eu não encontro utilidade para a fórmula de Bhaskara. Toda aprendizagem de adulto, ela deve ser contextualizada. Por isso, as soluções têm que estar dentro de um contexto. E é isso que os infoprodutos oferecem. Uma determinada situação, um determinado contexto que aquele infoproduto vai trazer uma solução para um dos problemas do adulto. As pessoas que buscam, por exemplo, o curso de como fazer renda extra, há uma necessidade, uma dor a ser solucionada. E quando ele percebe que há um determinado conteúdo vai trazer soluções para a sua vida de forma prática, obviamente que esse produto será atrativo e ele vai orientar todo esse conhecimento para levar para uma solução da sua própria vida. E por último, a motivação. Adultos respondem melhor a fatores motivacionais internos. Um exemplo disso, o desejo de maior satisfação no trabalho, melhor autoestima, qualidade de vida, e ele leva isso mais em conta do que os fatores externos, como melhor emprego, promoção e salários mais altos. Entenda isso, que adultos são motivados mais por fatores internos do que os externos. Apelar para ganhos, maiores salários, coisas desse tipo, muitas vezes não os motivam. Por isso que hoje grande parte dos cursos mais vendidos, que nós conhecemos como big nichos, eles estão voltados para a área de saúde, bem-estar, relacionamentos. Os resultados, dessa motivação traz desenvolvimento profissional, satisfação pessoal e autorrealização. Isso vai depender muito
da capacidade de você, infoprodutor, desenhar uma experiência de aprendizagem que seja mais engajadora, que estimula mais a pessoa que adquire. Por isso, o fator motivação, ele talvez seja um dos grandes impulsionadores. Esses 6 pilares devem ser levados em conta quando você constrói um conteúdo. E eu espero que você utilize esse conhecimento, que esse vídeo inspire você a como você vai construir a abordagem do seu produto e como ela supre os pilares da andragogia. Se você levar em conta os pilares da andragogia, de como um adulto aprende, e o seu infoproduto levar em conta justamente esses fatores, você vai ter um infoproduto de extremo sucesso, que vai trazer resultados e também vai trazer novos clientes ou a recorrência de alguém que foi seu cliente, que foi seu adulto, aluno e que agora pode ser um adulto fã, alguém que vai te seguir porque sabe que o seu produto é um produto de extremo conhecimento, um produto com muita qualidade e que leva em conta a maneira como ele aprende.